E aí, meus queridos Crypto Traders, sejam bem-vindos ao canal Cripto na Lua. Hoje a gente vai estar analisando o Bitcoin. Será que ele sobe mais? Será que ele vai cair? Graficamente a gente vai fazer essa análise juntos aqui, beleza? Eu vou também falar sobre o porquê que o mercado pode estar reagindo dessa maneira. Será que é passageiro? Será que a gente já está acabando com o bear market? Bem, vamos lá. Aqui eu estou no tempo gráfico diário do Bitcoin e dá para ver claramente que a gente teve um grande rally de alta. Se você for no tempo gráfico semanal, por exemplo, ele acabou ultrapassando com folga aqui a média móvel de 12 períodos. E se você perceber, olhando um pouquinho no gráfico um pouco para trás, você vai perceber que ele sempre estava rejeitando aqui todas as vezes que tocava na média móvel de 12 períodos. Aqui acabou passando tipo faca na manteiga. E o porquê que isso pode ter acontecido? Os dados da inflação, da taxa de juros dos Estados Unidos vieram dentro do esperado. Então eu acho que o mercado, antes ele já estava precificando, só que agora parece que o otimismo tomou conta dos investidores. E eu posso ver isso graficamente aqui em SP500. SP500 aqui é um grande índice, né, dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, e ele está formando um padrão muito interessante, que é um padrão de reversão de tendência, que funciona da seguinte forma. Aqui, por exemplo, formou o ombro esquerdo, aqui formou a cabeça e aqui formou o ombro direito. E justamente no ombro direito é onde os traders conseguem enxergar que esse padrão foi formado, e é um padrão de reversão de tendência, e eles entram a partir daqui, impulsionando o preço para cima. Como é num tempo gráfico semanal, acaba tendo uma força, uma relevância muito significativa. Se o Bitcoin ele tinha rompido a média móvel de 12 períodos aqui no mercado internacional, ele rompeu tanto a de 12 períodos quanto a de 26 períodos, ou seja, está com muito mais força. E como o mercado internacional ele está meio que correlacionado com o mercado de cripto, acaba levando tudo para cima também. Mas vamos lá, será que essa festa vai acabar agora? Será que vai continuar? Pois bem, por esse ser um padrão de reversão de tendência, a maior probabilidade é de formar fundos ascendentes e continuar a sua jornada para cima, até pelo menos encontrar as próximas resistências mais relevantes. A gente vai ter que ficar ligado todos os meses na fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, para ver como é que ele vai se comportar, e com isso a gente vai ter uma base se vai ter uma continuação ou não, porque basicamente tudo sobe se a taxa de juros diminui ou chega como esperado, e tudo cai quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobe. Uma coisa também aqui que a gente tem que ficar de olho é justamente no DXY, que é a força do dólar contra todas as outras moedas, e ela está próxima de um suporte muito importante aqui, nessa região aqui de 101 mil pontos. A gente tem que ficar observando para ver se ela vai rejeitar aqui, né, ou se ela vai romper para baixo. Se ela romper para baixo, o mercado internacional e o mercado de criptomoedas vai ter uma boa valorização. Por outro lado, se a gente olhar aqui, por exemplo, no Bitcoin, por mais que tenhamos subido bastante, estamos numa região de resistência. Ou seja, mesmo que tenha passado com folga aqui dessa média móvel de 12 períodos, a gente precisa, para poder estancar, né, sair realmente desse, não do bear market, mas de uma tendência de baixa, superar essa região. Passou dos 20 mil, 21 mil dólares, a maior probabilidade é de formação de fundos ascendentes. Por exemplo, vou desenhar aqui só para vocês terem uma noção, caso ultrapasse aqui, a maior probabilidade é dele recuar e segurar nessa região aqui para ter uma continuação de alta. A força compradora está dominando. Os ursos, né, ou seja, quem opera vendido, opera apostando na queda, tiveram um prejuízo de quase 150 milhões de dólares. Ou seja, por eles estarem tendo prejuízo, significa que a força compradora está com muita força, e isso favorece quem opera de long ou faz compras a longo prazo. Eu vou mostrar para vocês agora um indicador que é muito importante. Eu sempre olho ele quando eu vejo a movimentação de preço
mudar do nada. O nome é Fear and Greed Index. Ele nada mais é do que um indicador que mede a ganância e o medo das pessoas. E com isso a gente consegue ter uma noção melhor para poder operar de acordo com a tendência, né? De acordo com o sentimento de mercado. Então, passando aqui para vocês verem esse Fear and Greed Index. Por exemplo, no bear market é muito comum a gente ver níveis muito baixos, como aqui, né, entre 0 e 25, né, que seria medo extremo, e depois vem o medo, depois vem o neutro, e agora estamos em greed, ou seja, estamos em ganância, né, um momento mais otimista do mercado. Isso é bom por um lado, mas se você não pegou trades bem antes, ou então compras bem antes, por mais que ainda estejamos no bear market, toma cuidado nas suas entradas. Se for para longo prazo, tudo bem. Mas a gente tem que ficar um pouquinho mais com o pé atrás. Por quê? Quanto mais as pessoas estão otimistas, mais próximo a gente fica de uma correção. E o mesmo acontece no contrário. Quando estamos mais próximos do medo ou do medo extremo, é onde muita gente já saiu abrindo espaço para quem entende dessa movimentação de preços entrar e encher o carrinho, literalmente. Então, eu ficaria de olho aqui, por exemplo, em fundos ascendentes, por exemplo, no 4 horas, seria muito interessante a gente olhar isso no Bitcoin, porque por mais que a gente esticou bastante, uma hora a gente vai precisar corrigir e formar novas bases de preços, mais ou menos aqui ou aqui, que tem, por exemplo, aqui nessas médias móveis de 12 e de 26 períodos, um bom ponto de apoio. Porém, eu ficaria um pouquinho mais receoso agora, tendo em vista que aqui no tempo gráfico semanal a gente já esticou muito, faltando apenas mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, falta mais ou menos 2%, 2,5% para a gente poder ter uma resposta melhor, se a gente vai ter força o suficiente para poder romper essa outra resistência aqui, né, na altura aqui de 20 mil dólares, vamos botar assim por baixo no número psicológico redondo, se a gente vai ultrapassar 20 mil dólares ou se a gente vai bater em 20 mil dólares e retornar. Porque 20 mil dólares é um topo histórico antigo. Muita gente não olha para trás do gráfico e acaba errando trades por conta disso. Então, se o preço ele está caminhando para encostar novamente aqui em 20 mil dólares, significa que essa região é uma região de resistência, né? Aqui tudo é uma região de resistência e não de ponto de compra. A gente tem que ficar muito ligado nisso para poder não tomar na cabeça, né? Então toda essa região aqui, ela é uma região de venda. Então por hoje é só, esse foi o vídeo da análise que eu fiz. Eu acho que o Bitcoin ainda tem muita força para subir, porém a gente tem que ficar muito de olho na resistência de 20 mil dólares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar uma análise nova e deixa aqui no comentário qual ativo, qual criptomoeda você gostaria que eu viesse aqui no canal para analisar. Beleza? Então, muito obrigado pessoal, até a próxima. Fui!